Shalom! Eu sou o Rabino Marcos Barreto e hoje nós vamos falar sobre os sinais que antecedem o arrebatamento. Esse é o segundo vídeo sobre arrebatamento. Vamos falar hoje sobre sinais. Esses sinais, eles foram dados pelo próprio Yeshua. Eles foram ensinados, não é? O mestre, o rabino Yeshua, era um rabino, e ele, como um bom rabino, ele é um professor, um instrutor, um mestre da Escritura Sagrada. E ele falou sobre o movimento que vai anteceder o arrebatamento. Veja bem, nós falamos de um outro rabino chamado Paulo. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 15 sobre o arrebatamento. Ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do qual nós terminamos o primeiro vídeo. Se você não viu, aconselho a ir lá, aqui no card, né, aqui em cima, você clicar e assistir o primeiro vídeo que eu estou falando sobre a palavra arrebatamento, o que significa e o que é o arrebatamento, como ele vai acontecer. Hoje nós vamos falar sobre sinais. Pois bem, o apóstolo Paulo fala que o movimento arrebatamento, ele vai ser um movimento de abrir e fechar os olhos. Cerca de 8 milésimos de segundo. Arrebatamento é a saída, é um movimento da terra para as regiões celestes. Lembrando que Yeshua, que é um outro rabino, Mateus capítulo 24, Matitiahu, que é a palavra em hebraico, o nome desse discípulo, Matitiahu, capítulo 24. E Yeshua, no capítulo 23, o mestre, né? Yeshua é o nome do Salvador. Jesus foi o nome que eles colocaram, né? Foram traduzindo o nome e chegou em Jesus. Ok. Aí, a Bíblia diz, no capítulo 23, Yeshua fala para os seus discípulos. Ele está de frente a Jerusalém e ele vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Então ele vai agora entrar em Jerusalém e aí os discípulos vão mostrar para ele o templo. E aí os discípulos vão dizer: Senhor, esse templo magnífico, olha que construção maravilhosa, olha que lugar bonito, olha que obra linda e maravilhosa. Porque a glória de Israel é Jerusalém. A glória de Jerusalém é o templo. E a glória do templo é o lugar mais sagrado, onde ficava a arca. Ok? O Santo dos Santos. E a glória do templo é o lugar sagrado, o mais sagrado, e aquele ambiente é o lugar que ficava a arca. Então a arca era o lugar mais importante que havia em Israel. E Yeshua fala para eles assim: olha, você acha essa obra magnífica, linda, bonita, maravilhosa? Realmente ela é. Mas Yeshua vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 24, e já no versículo 2, que não ficará pedra sobre pedra. Então ele está dizendo uma profecia que vai acontecer no ano 70 da nossa era, né? 70 DC, né? Ou da era comum. Então no ano 70 Jerusalém é destruída. Então não ficou pedra sobre pedra. Até hoje algumas pedras do templo estão lá, estão destruídas, estão no chão, para que as pessoas que forem em Jerusalém, que estiverem, chegarem lá, elas testemunharão como pedras, como as pedras que ali estão. Então aquelas pedras são testemunhas dessa profecia de Mateus 24. Alguém vai me dizer: mas eu não acredito que Yeshua existiu, não acredito no apóstolo Paulo, eu não acredito que Yeshua é o Messias. Bom, as pedras estão lá, a profecia dele se cumpriu. Ok, se alguém acredita em Yeshua, bom, muito bom. Se alguém não crê, Yeshua continua sendo Yeshua, a mesma coisa, não mudou. O que vai mudar é a crença da pessoa. O que vai mudar é a maneira de crer, de acreditar. Então o verso 3 diz assim, olha, no Monte das Oliveiras, está escrito assim:
Achava-se Yeshua sentado quando aproximaram-se dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que não ficará pedra sobre pedra. Quando que vai acontecer isso? Aí Yeshua vai dizer o seguinte, o verso 4. Vede que ninguém vos engane. Ou seja, surgirão falsos profetas, pessoas para enganar, pessoas para mentir, pessoas para ludibriar. Vede que ninguém vos engane. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que vão falar o que você quer, eles falarão o que você quer, e às vezes o que você quer ouvir é exatamente o engano. É exatamente aquilo que está te prejudicando. Então você tem que ouvir e avaliar, segundo a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o condutor, é a sua bússola. A Bíblia Sagrada é a bússola de um servo de Deus. É aquilo que vai guiar nesse mundo caótico. Aí o verso diz assim: vede que ninguém vos engane. Primeiro sinal, haverá pessoas enganando. Haverá seres humanos, ou haverão muitas pessoas de várias religiões, de vários costumes, de várias tribos, de várias nações, vários países, que estarão enganando, que vai enganar, vai viver para enganar as pessoas, tá certo? Eles enganarão a muitos, está escrito assim, enganarão a muitos, ok. Depois o texto diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Então, algumas pessoas, alguém vai sair pela terra dizendo que ele é o Messias. Engraçado que quando você estuda a história, muitas pessoas são chamadas de Messias, ou de Salvador. Para muita gente, o Adolf Hitler era o Salvador. Para muita gente, Mussolini. Para muita gente, Napoleão Bonaparte. Para muita gente, o presidente do Brasil. Para muita gente, o presidente dos Estados Unidos. Para muita gente, o rabino lá de Israel, o rabino da Inglaterra, o rabino lá da Europa. Para muita gente. Então o texto sagrado diz, muitos dirão, eu sou o Messias. Enganarão a muitos. Segundo sinal. Terceiro sinal. Ouvireis falar de guerras. Ouvireis falar de guerras. Você sabe que se você pesquisar, provavelmente você não vai achar o número de guerras. Você não vai conseguir achar esse número exato de guerras. Se você fizer uma pesquisa sobre quantas guerras já aconteceram entre os homens, você não conseguirá achar esse número. Tamanho esse número, tão grande esse número. Agora veja bem, o texto diz, ouvireis falar de guerras, ouvireis também falar de rumores de guerra. É mais um sinal, rumores de guerra. Não que a guerra aconteceu, mas um desentendimento a ponto de gerar uma possível guerra, como foi o caso da Guerra Fria. Tá certo? A Guerra Fria foi uma possível guerra, ok? Outra coisa, vede, nós estamos lendo o verso 6 do capítulo 24. Vede, e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, quando que vai acontecer o fim? Quando vai acontecer? Bom, ainda não é. Essas coisas aqui estão preparando as nações, preparando as pessoas para acontecer o fim. Depois o texto diz assim, porquanto levantará nação contra nação, mais um sinal. Reino contra reino, outro sinal. E haverá fomes e terremotos. Engraçado, no ano 1917 a 2000, na África, morreram 400 mil pessoas nas guerras. Nesse mesmo período, morreram, de 1950 até 2000, 1.500.000 e alguma coisa
de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão. Ok. E o que isso me mostra? Morreram 400 mil pessoas na guerra e morreram 1,5 milhão de fome. Ou seja, a fome matou mais do que a guerra. E o texto sagrado diz aqui, olha, veja bem, morreram, olha, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, o texto sagrado, ele fala que estes sinais, eles irão anteceder o fim dos tempos. Aí o texto sagrado diz, esses são o princípio das dores. Sereis atribulados, sereis perseguidos, passarão por situações de calamidade. E nesse tempo muitas pessoas vão se escandalizar e odiar uns aos outros. O ódio estará nas nações. O ódio fará parte do ser humano. O ódio fará parte do dia a dia do ser humano. Engraçado que quando a gente estuda sobre guerras, você vê, eu tenho um dado interessante. Em 1950, as guerras mataram 50% dos militares. 50% das pessoas eram militares. No ano 1970, 27% das pessoas que morreram em guerras eram militares. Então caiu de 50 para 27 militares. No ano de 1980, 15% eram militares. E hoje, 5% das pessoas que morrem em guerras são militares. Ah, mas espera aí, Rabino, e os outros 95% são civis? Ou seja, a guerra ou as guerras deixaram de ficar apenas no meio militar e passou para a cidade, passou para as ruas. As guerras saíram do campo militar e foi para dentro das cidades, foram dentro da comunidade ou da civilização, ou as guerras saíram do campo militares e passaram para o campo dos civis. Interessante que a guerra hoje, ela não está entre militar, ela está entre os civis. Não está entre os militares, mas está entre os civis. Ou seja, 95% das mortes estão entre os civis. Deixaram de ficar apenas no campo militar. Isto é a guerra, ou as guerras, né? As guerras de um modo geral. Ok. E o verso de número 11 diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então o texto sagrado está dizendo, vai levantar muitas pessoas, levantarão muitas pessoas para enganar. Ou seja, o inimigo está fazendo isso em todas as nações. Pessoas contra isso, pessoas contra aquilo, pessoas que pegam um texto bíblico e mudam o texto, pessoas que não aceitam a Escritura, pessoas que não aceitam a palavra de Deus, pessoas que vão contra a Escritura, pessoas que adulteram os textos bíblicos, estão dizendo que vieram em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, Yeshua falou, vede que ninguém vos engane. É o verso 4. E foi o primeiro verso, ou o primeiro sinal que vai ou que irá acontecer no meio de todas as nações. Nós falamos aqui o primeiro verso 4 e o último verso que nós lemos, verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, o primeiro verso, vede que ninguém te engane, e o último, surgirão muitos falsos profetas. No próximo vídeo, nós estaremos falando sobre arrebatamento. Eu quero falar como isso vai acontecer no âmbito espiritual, ou como vai acontecer de uma maneira geral. Ou seja, quem estará neste arrebatamento, quem fará parte desse arrebatamento, diferentemente de muitas teorias sobre arrebatamento. Eu quero dizer como ele vai acontecer, ou quem estará dentro desse arrebatamento, ok? Então, Shalom, Lehi, Traot,
Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. Se você quiser alguma pergunta, alguma coisa que ficou desapercebida ou quiser alguma explicação, mas se inscreva no nosso canal e notifique aí, tá bom? E coloca o seu joinha, tá joia? Então, Levi Traot, Shalom, Shalom, Deus abençoe. Tchau, tchau.